Bom, pessoal, nessa videoaula, uma videoaula curtinha, a gente vai falar um pouquinho da organização morfológica do leiomiócito, que é a célula muscular lisa, e das diferenças no mecanismo de contração dessa célula em relação às células estriadas. Bom, pessoal, o tecido muscular liso, ele é formado por células não muito longas, né? Mais compridas, assim, alongadas, digamos assim, mas não muito compridas, né? São células fusiformes, chamadas de leiomiócitos, tá? Então, miócitos lisos, célula muscular lisa. Cada célula muscular lisa apresenta um único núcleo central. Esse núcleo ele é meio ovalado, ele é eucromático e com alguns grânulos de heterocromatina bem visíveis. Então, quando você tem o músculo, como todo tecido, ou como quase todo tecido, é atravessado por feixes de tecido conjuntivo, e no início, quando o aluno não tem muita prática ainda, às vezes ele fica na dúvida: estou vendo um núcleo de fibrócito, de fibroblasto ou de célula muscular lisa, né? Os núcleos de todos esses três tipos de células são núcleos mais alongadinhos. Bom, o núcleo do fibroblasto ele é alongado, mas ele é magrinho e denso, bem basófilo. O do fibroblasto ele é ovalado e ele é mais claro, né? E o da célula muscular lisa ele é ovalado também, mais larguinho, eucromático e, em comparação com o do fibroblasto, a impressão que a gente tem é que ele é um pouquinho enrugado, sabe? A gente vê uns risquinhos assim atravessando o espaço do núcleo. Então, é assim que a gente faz a distinção. Bom, percebam que, como as células são fusiformes, e elas se associam em íntima relação, porque na verdade as células do tecido muscular liso, elas formam junções gap umas com as outras. Então, as membranas, elas têm pontos de fusão praticamente, ou de contato muito íntimo, né? Então, elas vão se associar sempre assim, olha, a parte mais fininha de uma célula se encaixa entre as partes mais larguinhas de duas células vizinhas. Estão percebendo aqui, ó? Tá? De modo que, como elas vão se encaixando aí umas nas outras, até para poder estabelecer aquelas junções gap que vão fazer com que a célula responda aos seus estímulos em conjunto com as vizinhas, elas acabam formando um tecido maciço, apesar desse formato fusiforme. Quando a gente vê um corte transversal, então, de músculo liso, olha o que a gente observa. Várias células com um formato arredondado, intimamente associadas, e a gente vê, por exemplo, quando a gente pega uma célula, né, que naquele corte apresentou o núcleo, e a gente olha as vizinhas, a gente vai ver que as vizinhas têm um perímetro menor e não vão apresentar núcleo. Por quê? Imagina o corte passando aqui, ó. Olha o que a gente vê, ó. Passou aqui, pegou um núcleo dessa célula, mas aqui vai passar na pontinha da vizinha. Então, no corte transversal vai ficar pequeno, a célula vai ficar pequenininha, senão vai apresentar núcleo. Quando passar por aqui, ó, essa daqui vai ficar um pouquinho maior, mas ainda sem núcleo. Essa pequenininha, sem núcleo, essa um pouquinho maior, e só vai voltar a pegar o núcleo de novo aqui, ó. Estão vendo? Então, a gente vê um tecido no corte transversal formado por várias células com formato esférico, algumas apresentando núcleo. Essas que apresentam núcleo costumam ser mais larguinhas do que as vizinhas, certo? Então, aqui a gente vê o tecido muscular liso. Na parte superior da imagem, ele foi cortado no sentido transversal e aqui embaixo no sentido longitudinal. Observem que o tecido conjuntivo, ele atravessa o músculo liso, formando feixes, né?
esses feixes distribuem pelo tecido muscular vasos sanguíneos e inervação. O tecido muscular liso, ele contrai obedecendo a estímulos nervosos, mas também a estímulos hormonais e a citocinas. Então, as células musculares lisas elas têm uma diversidade de receptores que controlam aí sua contração, o seu relaxamento, né? Alguns receptores para determinadas substâncias vão induzir contração e receptores para outras substâncias vão induzir o relaxamento. O controle nervoso ele é autônomo. Então, as fibras musculares são inervadas por fibras simpáticas e por fibras autônomas parasimpáticas. Então, outra característica que a gente vê aqui é o seguinte, olha, esses feixes de tecido conjuntivo, eles não atingem todas as células, né? Eles passam no meio do tecido muscular e interagem com algumas células, né? As que estão próximas a esse feixe conjuntivo. Mas os estímulos provenientes ou da circulação sanguínea ou das fibras nervosas passam para as células que estão distantes do vaso sanguíneo ou da fibra nervosa pelo contato membrana a membrana que essas células formam entre si. Então, células de um mesmo feixe nervoso, de um mesmo feixe de muscular liso, estão ligadas entre si por junções gap e têm suas membranas em aposição, de modo que uma pode conduzir a contração ou o relaxamento da outra, passando o estímulo de uma a uma, né? Bom, então observem aqui essa imagem, aquilo que a gente falou no desenho que a gente viu há pouco. Olha, no corte transversal, o tecido muscular liso vai apresentar várias células mais ou menos arredondadas, vizinhas. As maiores vão apresentar um núcleo cortado transversalmente, então, portanto, esférico e central, e as vizinhas vão ter perímetro menor e não vão apresentar núcleo, porque lembra que a gente falou que a parte mais afilada de uma célula muscular lisa vai se encaixar entre duas mais larguinhas de células vizinhas, que são as que contêm o núcleo, né? As partes que contêm o núcleo. Então, vocês estão observando aqui uma imagem real que foi retratada no desenho que a gente viu há pouco. Já quando o músculo é cortado no sentido longitudinal, a gente consegue perceber, dependendo, né, se o corte foi bem feito e se foi bem longitudinal, não foi oblíquo, a gente consegue perceber o formato fusiforme dos leiomiócitos, ok? Como eu falei, um núcleo ovalado. Aqui essa imagem ela está um pouco escurecida, a tonalidade dela está um pouco alterada, mas o fundo do núcleo é clarinho e a gente vê vários grumos de heterocromatina. Aqui é outra imagem mostrando a mesma coisa, só que está invertido, né? O corte longitudinal está aqui na parte superior da imagem e o corte transversal na parte inferior. Uma outra característica importante, que eu não sei se eu já mencionei ou não, é que o tecido muscular liso, ele tem uma boa capacidade regenerativa, ele se regenera com facilidade, porque os leiomiócitos são células que conseguem se dividir, né, sofrer mitose. Então, a regeneração ela não é complicada. Como eu falei para vocês, a organização do esqueleto na célula muscular lisa ela é diferente da organização das células estriadas. Então, a gente observa aqui um desenho mostrando uma célula muscular lisa, né? Vamos interpretar isso como sendo uma célula fusiforme. O núcleo é único e de posição central, essa bolinha azul que vocês estão vendo aqui,
E os filamentos finos e espessos, que são essas cordinhas que vocês estão vendo atravessando o citoplasma da célula, se fixam em proteínas na periferia da membrana, na face interna da membrana, que formam estruturas chamadas de corpos densos. Então, os filamentos finos se prendem nesses corpos densos, né, que são encontrados na face interna da membrana. No meio da célula, a gente tem também aglomerados proteicos, que são também chamados de corpos densos, né, e que fazem também essa função de fixação dos filamentos finos. Vocês estão vendo aqui os filamentos finos atravessando a espessura da célula muscular lisa, se fixando, ao invés de se fixar na linha Z, né, do sarcômero, se fixando nos corpos densos de membrana plasmática e corpos densos intracelulares, né? Uma característica da célula muscular lisa, bom, a célula muscular lisa ela tem várias características diferentes das células estriadas, né? Ela não tem o retículo liso tão desenvolvido, porque ela não armazena cálcio no seu interior. O cálcio também é essencial para a contração da célula muscular lisa, mas quando a célula muscular lisa é ativada, né, é estimulada a se contrair, ela coleta o cálcio do fluido intersticial e transporta esse cálcio do fluido intersticial para o seu citoplasma. E aí, então, a gente vai ter o processo de detonação da contração muscular. Então, essa é uma característica da célula muscular lisa. Ela não armazena cálcio no seu interior, ela usa o cálcio que está presente no meio externo. Outra característica importante da célula muscular lisa é que elas formam junções gap entre si, junções comunicantes. Então, às vezes, o estímulo atinge uma célula e passa para as vizinhas através dos contatos celulares, né? De modo que você não precisa ativar todas as células, como acontece lá na célula, no músculo esquelético, tá? Então, a inervação chega em alguns pontos do músculo e, ativando uma célula, as vizinhas que se mantêm ou que formam um conjunto unidos aí por junções gap acabam sendo ativadas por tabela, né? É o que acontece também lá na célula muscular cardíaca. Bom, outra característica da célula muscular lisa é que ela é capaz de sofrer mitose. Então, o tecido muscular liso é um tecido que se regenera com facilidade, porque sua regeneração é feita por mitose, não precisa de diferenciação de célula-tronco para acontecer a formação de novas células musculares. A célula muscular lisa ela também se fixa ou se apoia numa lâmina basal, né, através da sua membrana. E quando a célula recebe um estímulo, esse estímulo ele pode ter diferentes naturezas. Então, o tecido muscular liso, ele está presente nas vísceras, né? A contração, a regulação da contração é autônoma, feita pelo sistema nervoso autônomo, e não só pelo sistema nervoso autônomo. Então, você tem ativação endócrina, você tem ativação por citocinas, né? Então, a célula muscular lisa, ela responde a diferentes tipos de estímulos. Então, a gente está observando aqui, olha, nessa prancha, né? Corte de tecido muscular liso, que foi feito no sentido longitudinal. Então, vocês estão observando a célula fusiforme. O núcleo é central, então ele se posiciona na parte mais gordinha da célula, né? E as partes mais afiladas das células vizinhas se encaixam entre as partes mais gordinhas das vizinhas, né? De forma que essas células vão se encaixando, formando um maciço de tecido, um maciço celular.
Claro que, de vez em quando, atravessando aqui esse tecido muscular liso, a gente vai encontrar feixes de tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo traz para o tecido muscular liso vasos sanguíneos e inervação, né? E esses vasos sanguíneos, além de oxigenar e nutrir, também trazem ou podem trazer hormônios que regulam a contração das células e citocinas. Nessa fotografia, a gente está observando um corte transversal do músculo liso, tá? Aquela característica que a gente já sabe, ó, no corte transversal, a gente vai ver algumas células mais grossas, né, mais larguinhas, mostrando o citoplasma e o núcleo redondinho central. E no entorno dessas que mostram o núcleo, a gente vai ver várias células de calibre menor, porque né, estarão mostrando aí as partes afiladas das células vizinhas, com citoplasma acidófilo, mas sem mostrar o núcleo, porque a gente está passando aqui pela pontinha das células vizinhas e não pelo centro, onde fica o núcleo. Aqui embaixo a gente tem uma célula muscular lisa, vista na microscopia eletrônica, mostrando a íntima relação dela com as vizinhas, né? A gente sabe que essas células formam junções gap entre si, que são essenciais aí para a estimulação do conjunto das células de um feixe muscular liso. Aqui a gente tem aquela fotografia do slide anterior, num aumento menor e, portanto, a imagem menos borrada, mais nítida. Então, vocês estão vendo aqui, ó, os corpos densos da membrana, que servem de sustentação para os filamentos finos, que se fixam também nos corpos densos intracelulares. Aqui o desenho é muito pequenininho, não está mostrando, mas entre esses filamentos finos, nós temos os filamentos espessos contendo as miosinas, né? Aqui está mostrando as vesículas de pinocitose que a célula muscular lisa faz, né? E mostrando as cavéolas, né? Resultantes aí, que vão resultar nessas vesículas de pinocitose. Lembrando que a célula muscular lisa ela não armazena cálcio. Quando ela é ativada, então ela abre canais de cálcio e retira o cálcio do fluido intersticial que está ao seu redor. Bom, a miosina na célula muscular lisa, né, é a miosina do tipo 2. Quando a célula está em repouso, a cauda da molécula de miosina fica enrolada ou enovelada em torno de si mesma, enrolada em torno de si mesma. Quando a célula muscular lisa é ativada, como a gente comentou, ela retira cálcio do meio extracelular e esse cálcio, quando chega no citoplasma, se liga a uma proteína citoplasmática que já fica pronta no citoplasma. Essa proteína é chamada de calmodulina. Existe uma outra proteína citosólica que também já fica pronta, já fica preparadinha no citoplasma, que é chamada de quinase da cadeia leve da miosina. Então, vocês sabem que proteína quinase é sempre uma proteína que fosforila algum substrato. No caso, essa proteína quinase da cadeia leve da miosina, quando ela for ativada, ela vai fosforilar a cadeia leve da miosina. E a cadeia leve da miosina, que na sua forma não fosforilada fica enrolada sobre si mesma, quando ela é fosforilada, ela estica, como vocês estão vendo aqui. Então vamos lá, vamos imaginar que a célula muscular lisa recebeu um estímulo do sistema nervoso autônomo ou um estímulo hormonal, não importa. O que ela vai fazer? Ela vai transportar cálcio do meio extracelular para dentro do citoplasma. Esse cálcio chegando no citoplasma vai se difundir e vai acabar ligando com a calmodulina. A calmodulina, quando ligada ao cálcio, ela se associa à quinase da cadeia leve da miosina e ativa
domínio regulador dessa proteína, dessa enzima. Quando esse domínio, então, é ativado, o que a quinase faz? Ela quebra o ATP, gerando ADP e fósforo inorgânico. E ela leva esse fósforo inorgânico, ela associa esse fósforo inorgânico à cadeia leve da miosina, que então, na sua forma fosforilada, se estica, tá? E quando ela se estica, é como se fosse um gatilho, como se como se fosse bom, é como se fosse, não, né? Ela se estica e acaba atingindo o filamento fino que estava próximo a ela, que não foi desenhado. Vamos imaginar o filamento fino passando aqui, ó, pertinho, né, dela, mas afastado. Na hora que ela sofre esse gatilho que se estica, então ela se aproxima do filamento fino e a sua cabeça se associa à actina do filamento fino, desencadeando então aquela reação de ATPase, né? E como ela está presa no filamento fino, ela puxa o filamento fino para o centro da célula, encolhendo a célula muscular lisa. Então, é um mecanismo semelhante ao que a gente viu das células estriadas, né? Semelhante no sentido de que existe o sítio de ligação da actina no filamento fino com o da miosina no filamento espesso, e que quando elas se interagirem, né, a cabecinha da miosina vai mudar de posição, encolhendo o filamento fino no sentido do centro da célula, fazendo a célula encolher e o músculo também se contrair. Mas o mecanismo de gatilho para esse encontro da miosina com a actina é totalmente diferente na célula muscular lisa em comparação com das estriadas, como vocês já estudaram. E aqui então a gente vê um desenho, né, mostrando o mecanismo, o que acontece com a célula muscular lisa quando ela se contrai. Então a gente sabe que os filamentos finos se prendem na face interna da membrana e eles saem da membrana, né, em posição oblíqua, em várias direções, aí atravessando a espessura da célula. A gente sabe que existem corpos densos também no interior do citoplasma, apoiando e dando sustentação para esses filamentos, correto? Então, o que vai acontecer? Na hora que a célula for acionada, for estimulada a se contrair, a gente já sabe que a miosina vai interagir com a actina do filamento fino, vai mudar a angulação da sua cabeça, tracionando os filamentos finos em direção à parte central da célula, né? De modo que a célula muscular lisa, ou leiomiócito, ele vai, na hora que ele contrai diminuindo tanto o comprimento quanto a sua espessura, né? Ao contrário das células estriadas, que contraem diminuindo o seu comprimento. Aqui você tem é como se fosse um estrangulamento da célula, né? Ela se contrai aí em ambos os sentidos em função do posicionamento oblíquo dos filamentos em relação à membrana plasmática. Então eu deixo aí com vocês mais uma vez as referências, né? Os vários livros onde vocês podem ter acesso a essas informações e a outras, né, que vocês devem buscar para aprofundar aí os conhecimentos de vocês.